Turma, seguinte, então, nós estamos juntos aqui agora para a gente operar agora de tarde. Vocês já pararam para pensar no seguinte, ó. Quando você senta na frente do computador para operar, você tem que ter algumas perguntas respondidas. Você tem que ter a resposta na ponta da língua para essas perguntas. Se você não tiver isso muito bem definido, você não consegue se dar bem no day trade. Escreva aí o que o Fabrício está falando. E escreva literalmente. Eu quero que você anote isso aqui que eu vou passar para você agora. Essas perguntinhas aí que eu vou passar para você, tá? Então vamos lá. Qual é a primeira pergunta que eu quero que você responda para você mesmo aí? Qual o ativo. Não, não esqueci, Alexa. Que eu vou operar. Tá? Você precisa ter, pessoal, definido qual é o ativo que você vai operar. Tá? Eu convivo hoje com um número muito grande de traders e eu vejo algumas pessoas operando e o cara, sinceramente, o cara não sabe o que ele vai operar. Então ele fica pulando. Ele vai para o índice, aí o índice está ruim, ele vai no dólar, aí o dólar está ruim, ele vai na Petrobras, daí a Petrobras está ruim, ele não sabe operar Ambev, mas ele vai lá num grupo que tem um cara que opera day trade em ações, perguntar se está dando operação em Ambev, aí ele resolve dar uma olhada no Forex, aí ele dá uma olhada no S&P 500, parece que não acontece, mas acontece muito. Eu conheço vários traders que são assim. Então, eles não focam no ativo, eles não sabem o que eles vão operar. Eles ficam pulando de um ativo para o outro. Só que, gente, os ativos são todos diferentes um do outro. Cada ativo tem as suas particularidades. Vocês veem aqui a gente operando o índice dólar. Os dois são completamente diferentes um do outro. Você não pode operar o índice e o dólar do mesmo jeito. Então, se você fica passando por vários ativos, ou você é um puta de um gênio, um cara que conhece um monte de ativo, ou você vai fazer cagada, você vai fazer merda. Não tem jeito. Então, essa é a primeira pergunta, é o primeiro fator que você precisa ter aí bem resolvido com você. Qual é o ativo que você vai operar? Vamos responder o que a gente faz aqui agora de tarde, nessa live? Então vamos lá, qual é o ativo que a gente vai operar? Um índice. Resposta aí já está definida para essa primeira pergunta. Aí você tem uma segunda pergunta que você precisa responder, tá? Qual é o setup? Qual é o operacional que você vai usar? E o tamanho da sua mão, o tamanho do lote que você vai operar. Então, essa é a segunda pergunta que você tem que ter definido. Então, primeiro, qual que é o ativo que a gente vai operar? O índice. Segundo, qual é o operacional que você vai usar e o tamanho, quantos lotes, o tamanho da mão que você vai operar. Veja bem, pessoal, quando eu pergunto para você qual é o operacional, tem gente que eu garanto que já torce o nariz. Sabe por quê? Porque como é que você vai definir, antes de você começar a operar, qual é o operacional que você vai usar? Sabe por que os traders não se sentem bem com isso? Porque vocês estão acostumados a sentar na frente do computador, olhar para o mercado e imaginar assim, olha, o que eu posso fazer aqui agora? E daí que você vai se preocupar se você vai operar a favor, se você vai operar contra, se você vai pegar um alvo longo, se você vai operar o alvo curto. As pessoas, elas não querem ter pré-definido um operacional, porque pode ser que não apareça uma oportunidade para você usar aquele operacional, e sim para você usar um outro determinado operacional. Então, as pessoas, os traders, eles gostam de ficar livres com relação a isso aqui, ó, para que eles possam usar aquilo que está de acordo com o que o mercado está fazendo, entenderam? Isso é uma armadilha do mercado. Então você tem que ter definido já, antes de você começar a operar, qual é o setup que você vai usar e qual que é o tamanho da mão que você vai usar. Então qual que é o setup que a gente vai usar aqui quando a gente opera de tarde? É o setup aqui, o dentista reversão. Por que a gente usa esse setup aqui, pessoal? Porque é o que eu considero mais fácil das pessoas conseguirem resultado, principalmente para aqueles traders que estão procurando se encontrar, que ainda não se acharam no day trade. Tá? Então, qual que é o setup que a gente vai usar?
Dentista reversão. Qual é o tamanho da mão? Aí depende. Depende do quê? Depende do tamanho da conta que você está operando e do nível onde você se encontra dentro da curva do desenvolvimento do trader. Tá? Então, eu, por exemplo, essa conta que a gente opera junto, qual é o tamanho da mão? 3 contratos atualmente. Para quem está começando a operar comigo, não interessa quanto tempo o cara tem de mercado. Está começando a operar comigo? Tá. Quantos contratos? 1. Cara que está na fase do perdedor, quantos contratos? 1. Cara que está na fase do empatador, quantos contratos? 1. Então, essa é a segunda pergunta que você tem que ter bem definida. Qual o operacional que você vai usar e qual o tamanho da tua mão? Fabrício, eu sou obrigado a usar o dentista reversão? Não. Você gosta de operar a favor do movimento? Eu gosto. Pode usar o RPV, você pode usar o MCL, você pode usar o Renko 2023, você pode usar lá os setups que o Palex ensina lá do Larry Williams, o 9.2, o 9.3, o 9.4, tanto faz. Eu acho pior. Eu acho mais difícil você conseguir se dar bem operando a favor do movimento do que contra. Mas, se você acredita que tem que ser assim, pode também. O operacional fica de acordo com o gosto do freguês. Legal, pessoal? Terceira pergunta, que você tem que ter ela já pré-respondida. Qual será o valor máximo do seu stop? Ou melhor, do meu. Eu estou perguntando para mim mesmo. Qual o valor máximo do meu stop? Turma, presta atenção. Se você não tiver essa pergunta 3 muito bem definida, você vai quebrar a cara no day trade. Você precisa ter um valor máximo de stop muito bem definido, e isso não pode ser alterado em hipótese alguma. Eu já falei. Se você entra numa operação, por exemplo, qual que é o meu valor máximo de stop, pessoal? É 130 pontos. Se eu entrar numa operação, o meu stop já está determinado, porque o máximo dele é 130 pontos. Pode ser menos, de acordo com o tamanho da correção que o mercado fez. Mas o máximo é 130 pontos. Se eu entrar numa operação e aparecer do meu lado Jesus Cristo em pessoa, aqui, bater no meu ombro e falar assim, Fabrício, aumenta teu stop para 150 pontos nessa operação aí, porque o índice vai dar uma beliscadinha abaixo da mínima e vai subir e vai no teu alvo lá. Então pode aumenta esse aí para 150. Eu devolvo o tapinha no ombro dele e digo, senhor, fique na tua aí. Fique na tua, porque desse negócio aqui eu entendo. E deixa estopar com 130. Não tem problema que estope com 130. Vai ser a resposta que eu vou dar para ele. Tá? Não tem negociação com stop. Nem com Jesus Cristo pedindo para você aumentar. Não tem negociação com o stop. Essa é a terceira pergunta. Já está respondido aqui. Para mim, eu estou respondendo o que eu respondo, tá? Já está respondido aqui no caso 130 pontos. Aí nós temos a pergunta 4. Qual é o valor do alvo da operação? Aqui, mais uma vez, o pessoal vai torcer o nariz. Porque vai falar assim, Fabrício, mas como é que eu vou definir o alvo da operação antes de ver a operação? Não interessa. Você tem que ter o alvo da tua operação pré-definido. Por quê? Porque senão você vai fazer merda na hora da operação. Você vai mexer no teu alvo. E você vai acabar cagando no teu resultado de longo prazo, porque a hora que você começar a mexer na linhazinha do alvo, sabe o que acontece com o bicho trader? Você começa a sair antes da hora das operações. Eu sei como é que é. Porque o mercado não vai. O mercado não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. O que você faz? Você encurta o teu alvo, sai antes. E isso, no longo prazo, vai causar um desequilíbrio naquilo que nós chamamos de teoria das flechinhas, vai inverter o teu risco-retorno e você vai começar a perder dinheiro com o day trade. Então, você tem que ter o alvo da operação estipulado antes de realizá-la. Eu tenho alvo e stop pré-definido
antes de entrar na operação. Correto, pessoal? E aí vai depender, claro, do operacional que você está utilizando. Ah, Fabrício, estou usando o mesmo que você. Então, qual vai ser o alvo da operação? 150 dólares. Eu estou com dólar na cabeça, pessoal. 150 pontos na parte da manhã, 100 pontos na parte da tarde. E, caso este alvo esteja além da média do operacional, do dentista reversão, assim que o preço tocar na média, eu faço uma parcial e protejo a entrada no zero. Ou para aqueles que operam um contrato só, eu aconselho que protejam a operação no zero assim que o preço toca na média. Tá, mas vocês conhecem o operacional, vocês sabem exatamente o que eu estou falando. Legal, pessoal? Quinta pergunta. Qual o número máximo de operações que eu vou fazer em um dia? Quantos de vocês que estão escutando agora não tem um número máximo de operações por dia? A maior parte dos traders, sabe qual é o número de operações por dia? É até bater a meta ou até quebrar. É até ganhar dinheiro ou até perder tudo. A maior parte dos traders é assim, eu sei. Então, número máximo de operações. Ah, é até eu conseguir ganhar dinheiro ou até eu arrebentar com a conta. E o que acontece? Arrebenta com a conta. Tá? Não tem jeito, pessoal. Então, você tem que ter um número máximo de operações. Por exemplo, eu estou operando como atualmente? Melhor de 3. Então, é no máximo quantas operações? É no máximo 3. Mas é melhor de 3. Então, se eu tiver 2 gains, 2 operações vencedoras, eu paro. Da mesma forma, se eu tiver 2 operações perdedoras, eu paro, que é melhor de 3. Agora, se eu tenho uma perdedora e uma vencedora, eu vou para a terceira, vou para a nega, para decidir. Na terceira é a última. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu e acabou o dia. Porque é melhor de 3. Então, no máximo, 3 operações por dia. Para aqueles que estão na fase negativa da curva de desenvolvimento do trader, aqueles que são traders perdedores ainda. Quantas operações? Uma. Uma, Fabrício, uma. E se tiver uma operação negativa? Acabou o dia. Simples. Porque assim você não detona com a tua conta. E para quem está na fase do empatador, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, ganha, perde, não sai do lugar. Quantas operações por dia? Uma. Também. Ah, mas daí se eu tiver uma operação negativa, eu não tenho chance de recuperar. Não. Operação negativa é dia negativo. E assim eu garanto para você que você vai terminar o teu mês positivo. Correto? Por quê? Porque você vai estrangular, você vai limitar os teus dias perdedores. Correto? Aqui, ó, pessoal, presta atenção. Pergunta 6. O que eu vou fazer se tomar um stop? O que você faz quando você toma um stop? Hein? Eu estou falando no instante seguinte. Então, você entrou na operação agora que tomou um stop. O que você faz? Você xinga, você levanta, você toma uma pinga. O que você faz nos instantes depois de tomar um stop? Escuta o que o Fabrício vai falar para você aqui agora. Ó. É o momento que as pessoas fazem mais cagada no day trade. São os instantes, os minutos logo após ter tomado um stop. Tá? Olha o que o Arthur está falando lá. Ó. Fecha a plataforma e vai fazer outra coisa. Ah, Fabrício, mas eu estou operando melhor de 3. Fecha a plataforma e vai fazer outra coisa. Tá? Que coisa? Sei lá, cara. Vá no banheiro, vá na padaria, vá tirar o lixo, levar o lixo na lixeira do condomínio, vá fazer qualquer outra coisa. Então você tomou um stop, desliga, levanta e vá fazer outra coisa. Essa outra coisa tem que durar no mínimo uns 10 minutos. No mínimo. Tá? Por quê? Para purificar a sua mente.
para que você não tome uma atitude precipitada na sua próxima operação. Eu vou repetir. O momento que as pessoas mais fazem cagada no day trade são os minutos após terem tomado um stop. Então você precisa escrever, você precisa ter isso definido. O que, que eu vou fazer se eu tomar um stop? Ah, eu vou desligar a minha plataforma e eu vou caminhar até o final da minha rua e vou voltar. Tá? Ok, pessoal? O Arthur tá lembrando aí do René, o René Trevisan. O René desce do prédio dele, mora num prédio de condomínios, o Renan desce lá embaixo, vai na pista de Cooper, dá uma volta na pista de Cooper e daí sobe para o apartamento dele de novo. Leva 20 minutos para fazer isso. E daí ele volta a operar. Já as flexões, a série de abdominais, os exercícios na barra, quem faz é o Stormer. O Stormer, quem já escutou o Stormer contar? Quando ele leva um stop, ele fecha, ele desliga tudo, vai lá na academia dele lá, vai fazer uma série de flexões, vai fazer abdominais, vai puxar as barras, vai fazer uma série de exercícios de alta intensidade, passa 15 minutos, aí ele volta a operar. Tá joia? Olha lá o Ferreira falando lá, vai levar o cachorro para cagar, né? Também é bom. Faz alguma coisa desse tipo aí, pessoal, tá? Que vocês vão me agradecer depois, a hora que vocês começarem a respeitar essa regra. E ela também vale, pessoal, só que de uma maneira um pouco mais rigorosa, para a tua pergunta 7 aqui, olha. O que eu vou fazer se atingir limites? Tá? Então, você tem os teus limites, não tem? No dia? Limite de número de operações, limite de ganhos, limite de perdas, não está estipulado isso? O que, que você vai fazer se atingir um limite desse? O Fabrício vai te dar mais uma dica de ouro aqui. Você quer fazer uma burrada do tamanho do mundo? É quando você atinge o teu limite de perda e você fala assim, não, eu já atingi meu limite, hoje eu já atingi minha meta. Então agora eu vou ficar só no simulador. Não fica na frente do computador, se bateu a meta, vá fazer outra coisa. Não, mas eu vou ficar estudando. Você não precisa ficar estudando. Estude antes de bater a meta. Já bateu a meta? Vai embora. Não fique na frente do computador. E ainda mais, você foi limite de perda. Não fica na frente do computador. Quem lembra a historinha que eu conto da época que eu ainda era dentista? E eu coloquei na minha cabeça que eu queria fazer R$ 100 por dia. Coloquei na minha cabeça. Não, eu vou fazer R$ 100 por dia. Eu operava de manhã naquela época, pessoal, bastante. E de manhã eu queria fazer R$ 100. E teve uma manhã que o Fabrício conseguiu fazer quanto? R$ 97. E chegou a hora do almoço, tinha que buscar o Caio na escola, aquela coisa toda. Fui para o consultório à tarde, fui para a clínica, fui trabalhar na clínica e atendendo os pacientes. Eis que o diabo opera em quem faz day trade, pessoal. E forte. Tá? Faltou um paciente. O Fabrício teve a brilhante ideia de abrir a plataforma. Profit, índice. Olhei para aqueles R$ 97, falei, mas eu vou fazer mais 3. A minha meta é 100, eu vou fazer mais 3. Entrei na operaçãozinha. Pessoal, R$ 3 é 15 pontos. Não andou 3 tickets a favor do meu alvo. E voltou e me estopou. Tomei um stop de 30. Aí o que aconteceu? Caiu para 67 a conta. Eu falei, não. Agora não. Agora é questão de honra. Agora eu vou fazer os 100. Eu lembro bem daquela tarde. Eu fechei aquele dia perdendo R$ 700. Eu fiquei com R$ 700 negativo aquele dia. Tá? E agora eu vou jogar uma praga em você.
Se você bater a tua meta ou o teu limite de perda e continuar na frente da plataforma, e com aquela desculpa que todo trader dá, não, mas eu tenho que ficar porque eu preciso estudar, porque eu preciso acompanhar a live. Se você ficar, isso vai acontecer com você também. Sabe por que eu digo que vai acontecer com você? Porque acontece com todos. O mercado, pessoal, ele enfeitiça a gente. E quanto mais tempo você ficar olhando para ele, maior é a chance de você cair nesse feitiço e fazer uma merda dessa. Então, você tem que ter isso aqui muito bem definido, olha. O que você vai fazer se atingir o teu limite? E o conselho que eu dou para vocês é: vá fazer outra coisa imediatamente. É dedo no botão de desligar do computador e vai fazer outra coisa. Correto, pessoal? Ficou claro? Agora, estando respondida todas essas perguntas, o que é que a gente vai fazer? A gente vai montar com base nas respostas que nós demos aqui, nós vamos montar o nosso plano de trade. Tá aqui, pessoal, o plano de trade que nós usamos para operar aqui à tarde. Eu acredito que todos vocês aqui já tenham esse plano de trade. Mas, caso alguém não tenha, eu estou mandando o link dele no chat, tá? E vocês podem baixar esse plano de trade. Ele dá certo para você? Tá, às vezes precisa fazer algum ajuste. Mas ele dá certo para praticamente todo mundo, tá? Então, repare como aqui estão as perguntas, ou melhor, as respostas para as perguntas que a gente fez. Aqui, ó, eu vou operar um índice, o operacional que eu vou usar é o dentista reversão. Tem até o link aí no Planet Trade, ó. Tem até o link aí. Às vezes, se você não está acompanhando a aula ao vivo, está vendo a gravação depois, pessoal, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link para você baixar esse plano de trade, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Caso algum de vocês esteja assistindo isso aqui depois, a gravação não esteja ao vivo conosco aqui agora, tá? Aqui, ó, eu vou operar na região nas regiões do coleta prova de balas. Ó, aqui o stop máximo, ó, inegociável de 130 pontos. O meu alvo é de 150 pontos. Quando o alvo estiver além da média, eu vou colocar a operação em break-even, ou seja, eu vou proteger a operação no zero quando o preço tocar na média. À tarde eu vou reduzir o meu alvo para 100 pontos. Por quê, Fabrício? Porque à tarde a gente tem menos deslocamento do mercado, tá? Quando tiver um movimento cabrito, a gente aumenta o alvo para 250. Quando é de manhã, à tarde a gente não aumenta. Tá? Aqui, ó, o número de operações, melhor de 3. Número de operações para iniciantes, 1. Tá vendo? E aqui, ó, atenção, não operar nessas situações. Em movimentos de força, depois de rompimentos. No meio da trap zone. Em horários de notícias importantes. Quando a gente tiver fluxo no sentido contrário e em momentos que o mercado está loucão, que ele está com grande volatilidade. Tá? Então, já está tudo escrito aqui no meu plano de trade, como é que a gente deve agir quando a gente está operando. E na sexta-feira, a gente sempre opera em modo de emergência. Reduz o número de operações, o número de contratos, o alvo das operações. Vocês sabem também como é que funciona o modo de emergência que a gente aplica aí nas sextas-feiras. Correto, pessoal? Agora, para encerrar esse assunto, por que você tem que ter isso definido? Por quê? Por que eu não posso, Fabrício, decidir na hora da operação qual que vai ser o meu alvo? Qual que vai ser o meu stop? Por que eu não posso, na hora, lá quando eu estou operando, olhando o mercado, definir qual que é o setup que eu posso usar naquele momento? Por quê? Porque você não vai estar em condições de tomar decisões racionais. Pessoal, nós, seres humanos, não somos animais racionais. A última coisa que o ser humano é racional. Nós, seres humanos, somos animais emocionais. Nós somos dominados, regidos pelas nossas emoções. Nós temos as nossas atitudes de acordo com as nossas
emoções. Eu costumo dizer que se o homem fosse um animal racional, não ia existir fumante no mundo. Ou existe algum fumante que acha que o cigarro faz bem? Se o homem fosse um animal racional, aí chegou o Marcelo, morro de vergonha quando eu estou falando desse assunto, e o Marcelo aparece. Mas, se o homem fosse um animal racional, pessoal, não ia existir gordinho no mundo. Ó, o Fabrício, eu sufoco, fui malhar, fui treinar na hora do almoço agora, pessoal. Tava na academia lá me lascando todo, porque preciso perder peso. Agora, por que que ficou gordinho? Você acha que o Fabrício não sabe que faz mal comer um pudim inteiro? Claro que eu sei. Mas nós não somos racionais. Nós somos emocionais. Então, a emoção da alegria de sentar com um balde de pudim na frente e comer de colherada inteiro o pudim com 2 litros de Coca-Cola é muito maior do que a minha razão. Se o homem fosse um animal racional, não ia existir aí tanto, principalmente os jovens, né, com gravidez, entre aspas, acidental, não tem, né, Marcelo? As menininhas de 16 anos que fica grávida do namorado de 15, não tem, Marcelo? Vai dizer que eles Nossa, não sabem, que eles não sabem como é que faz o nenê? Sabem! E por que a namoradinha fica grávida? Porque eles são racionais? Não, pessoal. É porque nós somos emocionais. Na hora da emoção, meu amigo, vai o boi com a corda. Fabrício, está certo ou está errado? Então, pouquíssimas coisas agem mais nas nossas emoções do que o dinheiro. O bolso, tá? Eu diria até que eu acredito que seja uma das coisas que mais mexem com as nossas emoções. É o dinheiro, o bolso. Então, quando você está operando, você vai ter uma alteração da tua capacidade de raciocínio causada por alterações emocionais, medo, euforia, aversão à perda, ganância. Todas essas emoções vão aflorar dentro de você quando você estiver operando, e nesse momento é o momento que você faz besteira. É o momento que o gordinho entra dentro do balde de pudim. É o momento que a mocinha de 16 anos engravida do namorado. É o momento que o cara, numa briga de trânsito, fica louco e dá um tiro num outro cara. É o momento que as emoções tomam conta de você. E aqui no mercado financeiro, se você deixar as emoções florescerem, você vai se danar. Correto? Mais uma vez eu digo para vocês, eu lembro da Segunda Guerra Mundial, quando os aliados estavam invadindo a Europa para tentar retomar a Europa, lá depois do dia D. Todas aquelas companhias que estavam invadindo a Europa, elas costumavam trabalhar com 2 comandantes, pessoal. Era o comandante da linha de frente, que era o comandante que estava junto com os soldados. A função desse comandante era comandar os soldados, era estar ali junto com eles, controlando a sua companhia e definindo a atitude que cada um deveria tomar. Mas eles tinham um segundo comandante, que era chamado de comandante aquartelado. A função desse segundo comandante, que ficava na última cidade que eles retomaram, ficava no último acampamento que foi montado, ou seja, ele ficava numa região protegida. A função desse segundo comandante era qual? Era pensar e tomar decisão. Por que eles faziam? E ele se comunicava por rádio com o comandante da linha de frente. Por que eles faziam isso? Por que eles separavam os caras? Porque eles sabiam que o cara que estava na linha de frente, ele não estaria na sua condição de raciocínio ideal por causa da pressão emocional. Ele ia estar levando bomba na cabeça, tiro, vendo os homens dele morrendo ao seu redor. Ou seja, ele não estaria em condições de tomar decisões racionais. Então, eles tiravam o cara que pensava dali. Compreenderam? Quando eu escutei isso, inclusive, eu escutei um ogro explicando isso uma vez numa aula.
E era uma aula parecida com essa que eu estou dando, para justificar que você precisa ter as suas ordens definidas por alguém que não está sob pressão de emoção. Por isso que nós respondemos essas perguntas e nós temos o nosso plano de trade. Aquele mesmo plano de trade eu tenho ele escrito aqui, ó. Então isso aqui foram as ordens que eu recebi do meu comandante aquartelado. O meu comandante aquartelado, quem era? Era eu mesmo. Só que era eu lá às 6 horas da manhã, tomando meu café, escutando a minha música, fazendo o meu planejamento do dia. Naquela hora eu não estava levando bomba na cabeça, não estava levando tiro. Então eu estava com a minha capacidade mental pura para planejar aquilo que eu faria durante o dia. E agora? Agora eu estou levando tiro aqui, cara. Agora o mercado está aqui querendo me destruir. Eu estou levando bomba na cabeça. Eu estou vendo os meus amigos, vocês, morrerem ao meu redor aqui. Então, o que eu preciso fazer nesse momento? Eu preciso seguir as ordens que já estão definidas. Porque eu sei que isso foi escrito num momento de lucidez plena. E eu sei, eu tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que se eu seguir o que está escrito aqui, eu consigo me dar bem no mercado. Conseguiram entender, pessoal? Ah, eu tive essa inspiração hoje, inclusive agora, na hora do almoço, na hora que eu estava na academia, eu tive essa inspiração de começar essa live de hoje reforçando isso. Até o Arthur aqui, ó, que opera comigo há 2 anos e meio. Até para ele é bom a gente estar voltando, voltando, voltando. Sabe por quê? Porque às vezes, e não muito raramente, eu, com 8 anos de mercado, me pego aqui fazendo uma caquinha e fugindo daquilo que está determinado. Ou seja, nós precisamos estar voltando, voltando, voltando nos mesmos conceitos, nas mesmas regras, nas mesmas especificações que nós fazemos para o nosso operacional o tempo todo, porque o mercado, como eu falei agora há pouco, ele vai te enfeitiçar e você vai fazer besteira. Correto, pessoal? Ok? Todo mundo compreendeu? Quem tem perguntas sobre esse assunto? Vamos lá, pessoal. Quem tem perguntas sobre esse assunto? Manda lá.